Gravando e ao vivo, senhor presidente. Obrigado, boa tarde. Dou por instalada mais esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia para julgamento dos processos pautados para o dia 18/5/2021. Chamo a julgamento o recurso eleitoral número 0600-452, dígito 03, o número 1 da pauta, origem de Ouro Preto do Oeste, de relatoria do Dr. João Luiz Rolim Sampaio, e dispensado o relatório, passamos a palavra para o Dr. Bruno Chaves. Pois não, presidente. Primeiramente, boa tarde aos nobres juízes da Corte. Senhor presidente, é um recurso eleitoral contra a decisão que determinou ao recorrente o pagamento de multa no valor de R$ 10.000 por conta de um direito de respostas. Aqui, a manifestação sumiu. Multa eleitoral no valor de R$ 10.000, nos termos do artigo 58, que regula a questão do direito de resposta. A controvérsia, no caso, diz respeito a essa multa, se a correção ou não da aplicação da multa, no caso. O recorrente alega que o não cumprimento desse direito de resposta ocorreu por uma questão, por culpa exclusiva do recorrido, que não readequou o texto do direito de resposta conforme determinada sentença. Só que, da análise dos autos, senhor presidente, não se verifica razão para a reforma da rescisão, ou da decisão, perdoe-me, uma vez que o recorrido apresentou tempestivamente manifestação contendo o texto do direito de resposta já adequado, na forma indicada na sentença, de modo que não comprovada a sua publicação pelos representados no prazo de 48 horas, que restou configurado o descumprimento da decisão. Então, considerando esse descumprimento da determinação que concedeu ao candidato de direito de resposta, sujeita o infrator ao pagamento de multa na forma do que estabelece o artigo 36 caput da Resolução TSE 23.608 de 2019. Diante disso, considerando a correção da sentença, hora recorrida, a Procuradoria se manifesta pelo não provimento do recurso e para manter inalterada a decisão que determinou o pagamento da multa, cabível aqui conforme os dispositivos já citados. É a manifestação, senhor presidente. Eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, eminente procurador eleitoral, eventuários de público que nos assiste, meu muito boa tarde. O voto é no sentido do parecer ministerial, senhor presidente e eminentes pares, mas até para prestigiar a presença de todos os votos, apesar de disponibilizado não é longo, eu vou ler as duas laudas do voto que existem na parte dispositiva dele. Documentação dispositiva. A questão posta no presente recurso circunscreve-se ao exame da infração e correspondente pena aplicada aos recorridos. Estes, que afirmam não terem dado cumprimento ao direito de resposta, porque o recorrido não teria promovido a readequação do texto a ser publicado conforme determinada incidência. Contudo, constato que o Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, lá no Q4009787, pugnou pela adequação do obedido texto apresentado pelo representante, tendo em vista a necessidade de, abro aspas, contemplar as alterações fáticas ocorridas após a divulgação da aludida matéria, fecho aspas, no sentido de informar à população que, abro aspas, a campanha do candidato deixou de ser custeada exclusivamente por recursos particulares, fecho aspas. Na sequência, sobreveio, com a decisão que condenou os recorrentes, a determinação à parte imediatamente no ID 6227.337 e posteriormente aprovada pelo Ministério Público Eleitoral em 3 de novembro de 2020, quando opinou, então, pelo deferimento da publicação. Logo, não prospera a alegação dos recorrentes quando dizem que o recorrido não teria apresentado o texto para publicação com os ajustes determinados pelo magistrado. Isso era uma das pendências e foi resolvida a tempo, inclusive. Nesse diapasão, evidentemente que após o trânsito julgado do Acórdão 347/2020, de 14 de novembro de 2020, que confirmou a sentença combatida, os horas recorrentes estavam obrigados a promover o direito de resposta, com a publicação do texto contido naquele ID 6227.337 desde o dia 2 de novembro de 2020. Todavia, os recorridos quedaram-se inertes. Assim, neste caso, não havendo motivação plausível para justificar a inércia
dos representados devido ao cumprimento de ordem judicial por parte do recorrente. Porquanto, até o dia 18 de novembro de 2020, quando o recorrente peticionou ao juízo da 13ª Zona Eleitoral, reclamando do descumprimento, ainda não havia sido cumprida a ordem judicial em questão. Então, nesse caso, eminentes pares, houve flagrante descumprimento da ordem, né? E eu finalizo dizendo, quanto ao pedido dos recorrentes para que fosse afastada a incidência do artigo 347 do Código Eleitoral, vejo que esse não é o fórum próprio para tal decisão, porquanto cinge-se a competência do MPE avaliar a conduta do recorrido e, se for o caso, tomar as providências legais. O artigo 347, como todos sabem, é a desobediência eleitoral. Antes exposto, voto no sentido, senhor presidente, de conhecer do recurso no mérito, negar-lhe provimento, mantendo rígida e íntegra a sentença recorrida. É o voto, senhor presidente. O vota o desembargador Alexandre Miguel. Aliás, doutor Pênis. Presidente, voto com o relator, presidente. Obrigado, doutor Clênio. Desembargador Alexandre Miguel. Da mesma forma, presidente, aqui está nítido o descumprimento da decisão do que determinou o direito de resposta, não foi cumprida dentro do prazo, e a lei eleitoral fixa de 5 a 15 mil o FIR a sanção, e a multa fixada pelo magistrado está adequada, portanto, dentro dos parâmetros. Doutor Marcelo. Senhor presidente, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais membros da Corte, o Procurador Regional Eleitoral e também todos aqueles que nos assistem. Eu estou votando com o relator, considerando também as considerações feitas pelo desembargador Alexandre Miguel. Doutor Francisco. Senhor presidente, demais membros da Corte, senhor Procurador Eleitoral, servidores do nosso tribunal, boa tarde. Da mesma forma, com as manifestações aí do desembargador Alexandre, eu acompanho integralmente o relator. Doutor Edson. Senhor presidente, muito boa tarde a todos. Da mesma forma, presidente, acompanho o relator. Recurso que se nega provimento à unanimidade nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento os embargos de declaração na prestação de contas número 06.098, dígito 51, de relatoria do Dr. Marcelo Estival e origem de Porto Velho. Todos os julgadores presentes estão aptos ao julgamento. O relator tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu tenho uns embargos de declaração, um recurso de embargo de declaração, que analiso duas preliminares e após o mérito do recurso, e peço para fazê-los de uma vez, senhor presidente, porque as preliminares são matérias já bem debatidas aqui na Corte. A primeira delas é com relação à aplicabilidade da diligência, ou, no caso, a inaplicabilidade da diligência do artigo 36, parágrafo 7º da Resolução 23.604 de 2019, que trata da intimação do órgão partidário após o parecer conclusivo do Ministério Público. Aqui verifico que nos autos não existe nenhuma matéria nova trazida pelo Ministério Público em seu parecer conclusivo, senão aquelas que já foram amplamente debatidas no corpo do processo, no curso do processo. Então, vejo que tal diligência é inaplicável à espécie, como já decidimos em outras oportunidades. Também trago a preliminar de não conhecimento dos documentos juntados em sede de embargos de declaração, também muito bem conhecida por cada um de nós, e estou rejeitando a juntada de documentos nessa oportunidade. E quanto ao mérito, verifico que a questão referente à nota de fatura de locação número 25221, no valor de R$ 2.700, tanto quanto o contrato de locação 31339, no valor de R$ 2.700, e contrato de locação 32626, no valor de R$ 2.200, sobre gastos referentes à locação de automóvel, aqui as alegações de uma suposta omissão no julgado, elas estão sendo plenamente rebatidas, e eu trago também, inclusive, trechos do julgado que mencionam exatamente o contrário. Então, fácil exposto, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos por completa ausência de omissão, tampouco
contradição, como também alegado no recurso. Então, senhor presidente, conheço para rejeitar. Obrigado. Como vota o doutor Francisco? Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Doutor Edson? Da mesma forma, presidente, com o relator. Doutor João Rolim? Ombreando o relator, senhor presidente. Doutor Clênio? Com o relator, presidente. Embargador Alexandre Miguel? Presidente, eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria de questionar o eminente relator, se ele pudesse me esclarecer. Eu estou abrindo aqui o acórdão originário. Porque me parece, nessa questão, aliás, eu já voltei vencido em outra oportunidade, entendendo pela necessidade de aplicação, de manifestação do Grêmio partidário logo depois. Eu acho que a diferença minha com o eminente relator é conceitual. O eminente relator entende que não precisa manifestação da parte, do partido, quando o parecer do Ministério Público não acresce nenhuma irregularidade. E é isso que eu gostaria de indagar, se depois do parecer técnico houve a manifestação do partido a respeito da irregularidade apontada. Porque a leitura que eu faço é que, veja, oferecida a prestação de contas, segundo o caput do artigo 35 da Resolução 23.604, né, a unidade técnica fará um exame que deve limitar-se a verificar se todas as peças do artigo 29 estão presentes. Então, aí é uma avaliação meramente formal. E aí vai dizer se sim ou se não. Parece-me que, nesse caso, disse que faltavam algumas peças. Posteriormente, a unidade técnica vai fazer a avaliação individualizada de todos os comprovantes de despesas e gastos, conforme o parágrafo 1º do artigo 35. Aí, feito isso, o processo vai para o Ministério Público, que aí nós já estamos no artigo 36. O Ministério Público pode apontar outras irregularidades que não aquelas atribuídas pela unidade técnica, e aí o partido é intimado para falar sobre todas elas. O eminente relator entende que, se não houve manifestação do Ministério Público, não haveria necessidade de se cumprir esse parágrafo 6º. A minha dúvida, portanto, é se ele falou sobre as irregularidades da unidade técnica já no aspecto material e não formal, ou seja, já na avaliação da movimentação dos recursos. Nesse caso, o Ministério Público ele traz em seu parecer unicamente aquelas matérias debatidas já, tanto no curso do processo e constantes no relatório final da unidade técnica, que, após esse relatório final da unidade técnica, foi dada a possibilidade de manifestação pelo órgão partidário, e após veio o parecer ministerial, opinando pela desaprovação das contas, e nesse parecer constava todos esses elementos já contidos no parecer da unidade técnica, sobre os quais foi dada vista e foi dada oportunidade de manifestação. Para o partido. Sim. Ok. Então, acompanho o eminente relator, presidente. Estou acompanhando. Embargos de declaração rejeitados, inclusive no que toca às preliminares. A unanimidade nos termos do voto do relator. Algo para a ata, senhores? Nada, senhor presidente. Então, nós podemos encerrar a gravação.